Vai, tá gravando já. Bora lá. Irmãos, nós vamos falar então sobre os 6, na verdade são 6 pontos que eu aprendi com o pastor Antônio Júnior. Tem que dar os créditos para ele. Ele tem um canal no YouTube, abençoado. E Deus deu para ele 6 pontos, né? 6 erros que se comete quando nós oramos. E aí eu quero compartilhar com vocês esses 6 erros, porque às vezes a gente faz um deles, a gente pratica um desses erros, e a gente vai aprendendo com a palavra de Deus. E eu quero compartilhar então esses 6 erros que a gente comete quando nós estamos orando. O primeiro é orar de forma religiosa. Às vezes as pessoas falam, mas você tem uma religião, qual é a tua religião? A religião, ela é importante, mas eu comparo a religião mais ou menos como a lei, né? A lei de Moisés. A religião, ela serve para levar princípios, mostrar princípios que aquela religião, vamos dizer assim, determina para a pessoa seguir um caminho. Mas a vida de servir a Cristo não é uma religião. Servir ao Senhor é muito mais do que um conjunto de regras. Porque a religião a gente segue. Se você for seguir regras, você segue aquelas regras até um determinado local, até um determinado momento. Mas servir ao Senhor é muito mais do que isso. Só que nós sabemos disso, mas muitas vezes nós oramos como alguém que é apenas um religioso. Então vamos abrir 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15, que é a primeira frase que a gente vai ler aqui. 1 João, está lá no finalzinho, perto do Apocalipse. 1 João 5, 14 e 15. A palavra de Deus nos diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então aqui está dizendo, a palavra do Senhor aqui, ela fala que nós precisamos, 1 João 5, 14 e 15. A palavra de Deus, ela fala aqui para nós que nós precisamos ter uma confiança, né? Esta confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Então, para a gente se aproximar de Deus em oração, a Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Algumas pessoas procuram agradar a Deus com um comportamento que a religião ensina, com um monte de formas que a religião orienta, de regras para a gente agradar a Deus. Mas a palavra do Senhor, ela fala que sem fé, a primeira regra que eu preciso ter para agradar ao Senhor é a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o princípio de tudo, antes de nós praticarmos qualquer coisa, é nós termos fé. Nós precisamos acreditar de fato no Senhor. E Mateus 6, 7 e 8, que foi o que a Esther leu no começo, também fala um pouco sobre não orar de forma religiosa, não buscar o Senhor apenas como uma liturgia religiosa. Mateus 6, 7 e 8 diz assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês, quando forem orar, orem assim. Aí Jesus está ensinando a forma de orar. Mas o que significa isso para nós? Orações repetidas. Muitas vezes nós estamos tão ansiosos, a gente vai falar disso um pouco mais para frente,
que nós repetimos a mesma oração várias vezes do mesmo jeito, que ela acaba virando uma reza, como algo que sistematicamente tem que acontecer daquele jeito. E o relacionamento com o Senhor, o relacionamento com Jesus, ele é um relacionamento que evolui. Nós conhecemos o Senhor de uma forma hoje, mas amanhã nós vamos conhecer o Senhor de uma forma melhor. Oséias diz que nós precisamos conhecer e seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Se hoje eu conheço a Deus de uma forma, amanhã eu preciso evoluir esse conhecimento, esse relacionamento, essa intimidade com Deus, para que eu possa crescer. A Bíblia nos orienta que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E o que é crescer na graça e no conhecimento? É nós entendermos, uma das coisas precisamos deixar de ser pessoas religiosas quando nós oramos ao Senhor. Ah, mas eu vou orar de qualquer forma? Não, existe um princípio de respeito, um princípio de reverência, um princípio de ordem que nós precisamos ter quando nós vamos entrar na presença de Deus. Isso a lei ensinou lá para as pessoas que seguiam a lei no tempo de Moisés. E isso não é errado, porque são formas que nós precisamos entender para orar. Mas imagina comigo, uma pessoa que não pode se ajoelhar, se na religião de entendimento que ela tem, ela só pode orar de joelho, como é que ela vai fazer se ela não consegue dobrar o joelho? Ela vai deixar de orar? Porque ela não consegue se ajoelhar? Uma pessoa que está acamada e ela não tem condição nem sequer de sentar na cama, ela vai ter que esperar sarar para ela orar? Não, ela vai orar deitada ali. Às vezes ela está de fralda lá com roupa, mostrando um pouco do seu corpo. E ela está internada, ela vai esperar ela se vestir para orar. Se há uma necessidade de entrar na presença de Deus naquele momento, não, ela vai orar da maneira que ela está. Ela vai se colocar na presença de Deus da maneira que ela está, mas sempre tendo reverência e respeito ao Senhor. O meu tio, que já partiu, que faleceu, mas ele não tinha o costume, ele não era religioso, ele não tinha o costume de orar. Mas por algum motivo ele caiu e de alguma forma ele estava lá para morrer. E ele se lembrou que um dia ele ouviu falar do Senhor e ele orou lá, caído talvez, deitado lá debruçado. E com a consciência que ele ainda tinha, ele falou: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou ser um crente, eu vou entrar na primeira igreja que eu puder, que eu tiver, eu vou entrar e vou aceitar Jesus, e vou batizar e vou servir o Senhor. Já pensou se ele tivesse o entendimento que para orar ele teria que estar em pé, ou teria que estar são, que eu acho que ele estava bêbado? Já pensou se ele fosse esperar sarar do porre, não ia ter tempo, porque ele não ia viver para sarar daquilo. Ele precisava, naquele momento, fazer uma oração. Então, é muito importante seguir tudo aquilo que nós aprendemos a respeito de reverência e respeito ao Senhor. Mas pode ter momento na nossa vida que, independente da situação que a gente esteja, há uma necessidade de entrar na presença de Deus, e nós vamos entrar. Às vezes alguém diz: eu não sei orar, eu não sei como que ora, como que eu vou fazer? Eu não tenho palavras bonitas igual a do pastor. Eu já ouvi alguém dizer: eu não sei falar desse jeito. Irmão, se o Senhor te fez desse jeito, Ele sabe que você sabe falar desse jeito, Ele vai entender o que você fala do jeito que você está falando. Não precisa você fazer um curso de oração para você entrar na presença de Deus. Você precisa apenas usar o que Deus te deu, e é isso que o Senhor conta. Então use a palavra que você tem. Se o teu vocabulário é rico, use toda a riqueza de vocabulário que você tem. Mas se o seu vocabulário é um pouco pobre, um pouco inocente, se o seu vocabulário tem poucas palavras, usa as poucas palavras, mas ore, entre na presença do Senhor. Às vezes nós olhamos muito para a forma religiosa de orar, e por conta disso nós deixamos de entrar na presença de Deus. Então a primeira forma erros que nós cometemos é quando nós procuramos orar baseado na religião.
Nós precisamos orar baseado na palavra de Deus. Outro ponto, orar sem confiar na vontade de Deus. Nós sabemos, Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lá ele fala para nós que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que eu possa orar, eu preciso entender e confiar na vontade de Deus. Deus tem duas vontades que Deus expressas na palavra do Senhor, que é a vontade soberana e a vontade permissiva. A vontade permissiva é aquela que Deus permite que nós façamos o que nós queremos fazer, permite algumas coisas que não estão talvez muito no plano dele, mas o Senhor permite. E a vontade soberana é aquela vontade que Deus determina e vai acontecer e nada muda. Acredito eu, um exemplo de vontade permissiva do Senhor, a história de José. O Senhor permitiu que os irmãos de José vendessem José para os mercadores e Deus usou aquele propósito para levar José aonde era para ele estar. O Senhor permitiu tudo aquilo. Mas uma decisão de Deus não permitiu, uma decisão do Senhor não permitiu que tirassem a vida de José. Uma vontade soberana, José não vai morrer. Uma vontade permissiva. Formas que foram usadas para levar José até cumprir o propósito de Deus. Deus tem vontade permissiva, Deus tem vontade soberana, mas nós precisamos acreditar que o Senhor tem uma vontade. Então, uma forma errada de orar é você orar e não confiar que Deus pode agir. João 15:7. João 15:7. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês permanecerem em mim, diz o Senhor, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O que Jesus estava ensinando aqui para os discípulos? Jesus estava falando da videira e dos ramos. Ele estava dizendo aqui para os discípulos: se vocês permanecerem, o que é permanecer? Permanecer é você entender a vontade de Deus e você viver de acordo com a vontade de Deus. Você viver de acordo com o plano de Deus, com o propósito de Deus, com os princípios de Deus. Então, Jesus estava dizendo para eles assim: se vocês permanecerem em mim, viverem conforme a regra do meu reino, vamos dizer assim, e vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Aleluia. Então há uma necessidade para que a minha oração não seja apenas palavras lançadas ao vento. Eu preciso orar confiando na vontade de Deus. E a vontade de Deus é a minha vontade? Não. Pode ser que seja, mas nem sempre é. Por exemplo, eu estou em busca de uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Quero voltar a trabalhar. Aí eu oro ao Senhor e peço que Deus prepare para mim uma porta de emprego, para que eu trabalhe e traga o sustento para minha casa. E aparecem oportunidades para que eu venha trabalhar. E eu gosto de algumas alternativas, mas talvez não é esse o plano de Deus para a minha vida. Não é essa a vontade de Deus para mim. E aí eu vejo as portas se fechando para mim, e eu vou me revoltar com Deus, vou cobrar Deus, vou brigar com Deus. Não, eu vou orar e vou acreditar que o melhor, o que acontecer comigo será conforme a vontade de Deus. Eu preciso confiar que a minha vida está entregue nas mãos do Senhor, para que seja feita a vontade dEle na minha vida. Eu preciso crer que a minha vida está entregue. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, que a gente vem aqui na frente, levanta as mãos, o que nós estamos dizendo? A partir de agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
A partir de agora, a vontade que eu tinha na carne, eu não vivo mais essa vontade para mim. Mas agora eu vivo a vontade de Deus, eu vivo o plano de Deus, eu vivo o projeto de Deus. Por que que a vida das pessoas que aceitam a Cristo geralmente mudam? Porque elas estavam vivendo de uma forma que não era o que Deus queria para elas. Não é apenas que elas deixaram as coisas erradas que elas faziam. É porque tudo aquilo não era o que Deus tinha para elas. E o Senhor, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele, eu estou dizendo, Senhor, eu confio naquilo que o Senhor vai fazer por mim. Ou naquilo que o Senhor vai fazer em mim. Ou para quem é obreiro, naquilo que o Senhor vai fazer através de mim. Eu confio naquilo que o Senhor vai fazer para mim, ou por mim, ou em mim, a partir de hoje. Então a minha oração precisa ser de acordo com a vontade de Deus, em forma de confiar que o Senhor tem o melhor para nós. Um outro ponto: orações que não glorificam a Deus. Nós não podemos orar e pedir algo que não é para a glória do Senhor. Muitas vezes nós pedimos coisas que é para a nossa glória, que é para nós sermos vistos. Nós pedimos coisas, algumas pessoas pedem coisas para o Senhor, não para que o Senhor seja glorificado, mas para que a pessoa seja glorificada, por exemplo, diante da sociedade. Talvez eu possa orar e falar, Senhor, me dê um carro tal, importado, de tal valor, mas não é para a glória de Deus. É para todos os vizinhos me olhar e ver que eu comprei um carrão. Mas o nome do Senhor não é glorificado nisso. E eu preciso, a minha oração não precisa ser não deve ser para a minha glória, mas precisa ser para a glória de Deus. 2 Reis, capítulo 19, versículo 19, nos dá um exemplo de um rei que orou para que o nome do Senhor fosse glorificado. Claro, esse rei pediu um livramento para o seu povo, mas no final ele disse que tudo fosse para a glória do Senhor. 2 Reis 19, 19 diz assim: agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Quem orou assim foi Ezequias. Ezequias estava passando por um momento muito difícil. Ele era o rei de Judá e o seu inimigo veio fortemente contra ele para destruir o reino de Judá, e ele já havia destruído os reinos vizinhos todos, e agora era a vez de ser destruído o reino de Judá. E ele veio com um grande desafio, com desaforo, desaforando não apenas o rei, mas desaforando o Senhor. Ele disse, olha, me dê uma quantidade de cavalos, te dou tantos cavalos se você conseguir colocar gente para montar nesses cavalos. Ele chegou se achando diante do Senhor, e o rei Zedequias pediu um livramento, e nesse livramento ele falou, porque, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que todos os reinos saibam que só tu és Deus. Hoje, aqui nós oramos pela cura, e hoje eu senti uma unção, e senti que hoje, não que outros dias a gente não tenha, mas eu senti hoje no meu coração que Deus estava dando um acesso para nós no trono, diante de Deus, para levar a causa de pessoas que estão enfermas. E quando eu pedi isso para os irmãos, na oração eu disse, porque as pessoas verão esses milagres e elas vão saber que o Senhor é Deus, vão glorificar o nome do Senhor. E eu citei pessoas aqui que estão precisando de cura, e essa cura vai mudar a vida da pessoa, mas vai mudar também a vida das pessoas ao redor, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu duvido que alguém que for curado hoje aqui, vai sair daqui falando, eu fui curado por causa do remédio, eu fui curado porque mudou o tempo, eu fui curado porque acabou o inverno e entrou o verão. Não, nós vamos falar que nós fomos curados para a glória do Senhor. É um erro muito grande quando nós não damos a glória daquilo que o Senhor nos dá ao Senhor. Nós glorificamos ao homem,
nós glorificamos o status, a posição que nós estamos e não glorificamos ao Senhor. Então orar, dirigir uma oração sem o propósito de glorificar a Deus é uma oração feita de forma errada. E nós podemos melhorar isso. Talvez se nós estamos orando, buscando coisas que não glorificam a Deus, nós temos um ponto, podemos não receber ou não receberemos isso. E nos frustraremos diante do Senhor e muitas das vezes culparemos a Deus por causa dos nossos fracassos. Mas o nosso fracasso foi porque nós pedimos mal. Jesus diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então muitas das vezes nós, Mateus 7,7 fala isso. Nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Nós não sabemos como pedir ao Senhor. Então quando você for pedir algo a Deus, peça para que o nome do Senhor seja glorificado. É como se você fizesse um propósito com Deus. Deus, o Senhor vai me curar. E quando isso acontecer, eu vou testemunhar, vou glorificar o nome do Senhor, porque a cura veio do Senhor. Aleluia. Ah, mas a cura foi da medicina. Mas quem que dá sabedoria para os médicos, para eles agirem, para eles atuarem e criarem medicamentos ou acertarem a dose do medicamento para que a pessoa receba o milagre? Essa sabedoria, ela não é humana, ela é do Senhor. É o Senhor que dá a sabedoria para que a medicina trabalhe em nosso favor. Então, mesmo que a medicina seja o principal responsável pela cura que eu recebi, eu vou atribuir isso ao Senhor, que permitiu que fizesse tal procedimento e fosse curado. Então, tudo, na minha oração, tudo precisa girar em torno de glorificar o nome do Senhor. Outro ponto errado de oração, e às vezes nós pastores ensinamos desse jeito, não que ensinamos literalmente isso, mas deixamos de falar o lado certo. E as pessoas às vezes oram focando apenas na bênção material. Isso começa muito simples, até mesmo Romanos 4, 17, 14, 17, 18. Isso é muito simples, às vezes nós falamos, já ensinamos desse jeito. Quando eu for na igreja eu vou buscar uma bênção, né? Quem que já nunca usou esse jargão? Eu vou lá buscar minha bênção, vou fazer uma campanha para buscar minha bênção. Eu quero minha bênção, me dá a tua bênção, me dá a minha bênção. E às vezes nós usamos a própria palavra do Senhor para requerer bênçãos, e às vezes são bênçãos materiais. Nós não temos intenção nenhuma de levar uma vida de comunhão com o Senhor. Não temos intenção nenhuma de cumprir os princípios de Deus. Não temos intenção nenhuma de viver aquilo que o Senhor plantou para nós vivermos. Aleluia. Mas nós queremos a bênção. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos que o milagre aconteça conosco. E nós focamos, muitas das vezes, tem pessoas que vêm em busca de um casamento, por exemplo. Senhor, eu quero casar. Senhor, prepara a esposa ou esposo, ou quem quer que seja. E foca só naquilo. Recebe a esposa, leva ela para longe da igreja. Recebe o esposo, leva ele para longe da igreja. Senhor, eu quero arrumar um trabalho. Quantas pessoas, irmãos, na igreja que nós já oramos para Deus preparar o trabalho? As portas abertas, né, Esther? Quantos? E depois que recebe? Cumprir, vai trabalhar. Lógico. Mas ele trabalha de dia, trabalha de noite, ou então trabalha de dia, de noite, está cansado. E é bênção material. Só que bênção material acaba. O trabalho termina, o serviço termina, a hora extra termina, as coisas materiais terminam. E nós fazemos errado quando nós focamos só nas bênçãos materiais. Romanos 14, 17, 18 diz assim, ó. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Interessante que a palavra diz aqui que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que o Senhor estava querendo dizer? O reino de Deus não é material. O reino de Deus não é bênção material. Oi? Não acaba. O reino de Deus não é bênção material. O reino de Deus não é uma grande casa. O reino de Deus não é uma grande igreja.
com ar-condicionado e tudo. Não, o reino de Deus não é carros e não, o reino de Deus, a Bíblia diz que aqui é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então no reino de Deus eu tenho que ter paz. Se eu estou no reino de Deus, se eu estou vivendo a cultura do reino de Deus, eu preciso ter paz, porque o reino de Deus é paz. Ele não tem paz, ele não traz paz, ele é paz. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria. Eu preciso ter alegria, porque isso é um fruto do reino de Deus na minha vida. Eu preciso ter alegria no Espírito Santo. A minha alegria não é na minha esposa. A minha alegria maior não é no meu trabalho. A alegria maior não é na vizinhança, que são todos vizinhos legais, que não tocam música obscena. Não, a minha alegria não é nisso. A minha alegria é no Espírito Santo. Porque uma hora ou outra eu vou me desentender com a minha esposa. Uma hora ou outra o vizinho vai colocar o som alto. Uma hora ou outra o meu carro vai furar o pneu. Se minha alegria estiver nisso, é uma alegria material que um momento vai acabar. Mas a palavra do Senhor fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, não é alegria terrena, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então esse é o reino de Deus. E eu erro quando eu foco a minha vida somente nas bênçãos materiais. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta, ou de que vale o ser humano conquistar o mundo todo, tudo à sua volta, ser um conquistador e perder a sua alma? O que adianta eu ser rico, próspero, não é teologia da pobreza, mas o que adianta eu ter tantas coisas, tantos bens, e não ter paz, alegria e gozo no Espírito Santo? Ou perder a minha salvação? A gente conhece muitas pessoas ricas, bilionárias, que vivem à base de remédio, porque não têm o reino de Deus em sua vida, porque não cultivam o reino de Deus. Então nós precisamos entender que a nossa vida, o nosso pedido, nós não podemos entrar na presença de Deus apenas para focar nas coisas materiais. E as coisas materiais são importantes. Por exemplo, eu estou desempregado, a situação está estreita, preciso muito de um trabalho. Mas isso não deve ser, não devo focar minha vida toda nisso. Porque eu não sou dessa terra. Eu estou vivendo num reino que está temporariamente ocupando espaço nessa terra. Mas o meu reino não é daqui. Eu não sou daqui. Eu nasci aqui, eu estou vivendo aqui, mas um dia eu vou sair daqui. E as coisas que eu conquistei aqui, todas vão ficar aqui. Ainda que a minha família coloquem os meus bens no caixão, enterrem junto comigo, mas vai ficar aqui. Eu não vou levar nada. Agora a paz, a alegria e o gozo no Espírito Santo, eu vou levar. Eu vou usufruir dele durante o tempo que eu estiver nessa terra. Quinto ponto, já estou terminando. Orar com o coração ansioso e preocupado. E isso a maioria de nós fazemos. Mas nós podemos melhorar. Filipenses 4, 6 e 7. Se você está em Romanos, vai para Coríntios, Gálatas, aí você já chega em Filipenses. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, aí depois Filipenses. Filipenses 4, 6 e 7. O Senhor diz assim. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante aqui, irmãos. Não andem ansiosos. A ansiedade, ela atrapalha a nossa vida. A ansiedade faz com que tomemos decisões precipitadas. O ansioso assume compromissos sem poder cumprir. O ansioso
arremonta a agenda com compromissos que ele não pode cumprir. O ansioso sofre antes dele ter o problema. Quando o problema está previsto para chegar, é mais ou menos assim, ele sofre antes de receber o salário. O salário cai no 5º dia útil, ele começa a sofrer dia 1º, para saber quanto ele vai receber. Quanto ele recebe, ele já passou todo esse tempo de sofrimento. Então a Bíblia nos orienta: não andeis ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Qual é a tua necessidade hoje? Qual é o problema que você passa hoje? Ah, eu estou com um problema porque tal dia vai acontecer tal coisa. Lá no futuro. Concentre as suas energias no hoje. O futuro apresente ao Senhor. Né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento. É aquele negócio: poxa, eu devia estar nervoso, mas eu estou tranquilo. Eu devia estar preocupado, mas eu estou bem. Por quê? Não consigo entender como... Às vezes as pessoas dizem: eu não consigo entender como que você consegue ter paz vivendo numa situação dessa. Eu consigo ter paz porque o Senhor me deu a paz. Eu confio no Senhor. A minha vida está posta diante do Senhor. Tem uma notícia aí, não sei se é verdade, mas tem me parece que é um vulcão que está próximo a... corre o risco de ter uma erupção. E esse vulcão, se tiver uma erupção, acho que é lá na África, se não me engano, corre o risco de vir um tsunami por conta disso e atingir as cidades litorâneas do Brasil. É um fato que pode acontecer, de acordo com alguém que trouxe a notícia. Mas já tem pessoas sofrendo por causa disso. Já tem pessoas sofrendo porque moram no litoral. Quando a gente estava lá no Ceará, em 2016, chegou lá uma notícia que alguma coisa desse tipo ia acontecer e ia inundar todas as cidades no litoral. Lembra, Esther? Acho que até tinha data marcada. E já tinha pessoas sofrendo por isso. Passou o dia e nada aconteceu. Há pouco tempo atrás, um apagão que ia dar, lembra? Tinha gente comprando vela, tinha gente se escondendo, tudo. Uma falsa profecia. E passou... E muita gente sofreu como se tivesse passado por aquele problema. E aquele problema não aconteceu. Eu recebi vela guardada. A dona tem vela guardada ali. Então, sofrer por antecedência é ansiedade. O ansioso soa as mãos. O ansioso não tem paz. O ansioso não tem sossego. O ansioso não consegue dormir de noite. Ele tem problemas para sair, para trabalhar. Ele sai muito cedo para trabalhar, chega muito cedo lá. Ou ele se preocupa com tantas coisas que nem chegaram a acontecer ainda. E o Senhor nos ensina hoje: não andeis ansioso, mas entrega isso diante do Senhor. Que o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Posso dar uma dica de oração? Senhor, o Senhor conhece e sabe o quanto eu sou ansioso. Às vezes eu oro assim. E estou